Imagine que amanhã de manhã alguém prove, sem deixar nenhuma dúvida, que metade das opiniões que você defende hoje nunca foram realmente suas. Que elas apenas chegaram até você. Como poeira entrando por uma janela aberta. Não estou falando de política, nem de religião, nem de futebol. Estou falando da marca da roupa que você prefere, do tipo de sucesso que você admira, da forma como imagina que uma vida bem-sucedida deveria parecer. Agora vem a parte curiosa. A maioria das pessoas acredita que toma decisões. Mas, e se, na maior parte do tempo, estivermos apenas escolhendo entre opções que outra pessoa colocou na nossa frente? É como entrar num restaurante com um cardápio enorme. Você sente liberdade. Só esquece de perguntar quem escreveu o cardápio. E, sinceramente, ninguém faz essa pergunta. Quando crianças, a primeira pergunta que fazemos é: por quê? E fazemos isso centenas de vezes. Por que o céu? Por que a chuva? Por que dormir? Por que trabalhar? Por que estudar? Até que um dia, acontece uma coisa curiosa. Paramos de perguntar. Não porque encontramos todas as respostas, mas porque nos acostumamos com elas. Existe uma enorme diferença entre entender alguma coisa e apenas conviver com ela. Por exemplo, quem decidiu que segunda-feira tem cara de sofrimento? É quase um acordo mundial. Domingo à noite já parece trailer de filme de suspense. Segunda de manhã, o café vira equipamento de sobrevivência. E ninguém lembra quando assinou esse contrato. Nós herdamos hábitos da mesma forma que herdamos receitas de família. Alguns são maravilhosos. Outros, ninguém sabe por que continuam existindo. E isso vai muito além das pequenas rotinas. Nós repetimos frases. Repetimos sonhos. Repetimos medos. Repetimos objetivos. Às vezes até repetimos indignações. Tudo com absoluta convicção. Como se tivéssemos chegado sozinhos àquelas conclusões. Agora imagine uma pessoa caminhando por uma cidade, usando fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ela enxerga tudo, mas não escuta quase nada. Ela atravessa avenidas. Passa por músicos. Ignora pássaros. Não porque eles desapareceram, mas porque existe um filtro entre ela e o mundo. Talvez a nossa mente funcione assim mais vezes do que gostaríamos de admitir. Não deixamos de perceber a realidade. Percebemos apenas a versão que nossos filtros permitem. E esses filtros foram construídos por experiências, pelas pessoas que admiramos, pelos nossos medos, pelas redes sociais, pela propaganda, pela pressa e, principalmente, pela necessidade quase desesperada de sentir que pertencemos a algum lugar. Porque pensar diferente exige coragem, mas repetir o coro quase nunca exige esforço. Às vezes, a maior mudança da vida não acontece quando aprendemos algo novo. Acontece quando descobrimos que aquilo que parecia absolutamente óbvio, talvez nunca tenha sido. E é exatamente aí que começa a parte mais desconfortável da história, e também a mais transformadora. Existe uma sensação extremamente confortável em acreditar que já entendemos como o mundo funciona. É como montar um quebra-cabeça e decidir que qualquer peça diferente está errada. Não porque analisamos todas as possibilidades, mas porque a imagem pronta dá menos trabalho. Nosso cérebro adora economizar energia. Ele cria atalhos. Transforma o extraordinário em rotina. O desconhecido em ameaça. E o familiar em verdade. Mesmo quando o familiar nunca foi cuidadosamente examinado. Repare como isso acontece nas coisas mais simples. Alguém recomenda um restaurante. Você chega lá já esperando uma experiência incrível. A comida pode até ser boa, mas parte do sabor veio da expectativa. Agora faça o contrário. Entre em um lugar sem fama, sem avaliações, sem fotos perfeitas. Curiosamente, você presta mais atenção. Você experimenta em vez de confirmar.
Talvez o problema não seja ter opiniões. O problema seja tratar opiniões como destinos, quando elas deveriam ser pontos de partida. Vivemos uma época curiosa. Temos acesso a uma quantidade de informação que reis e cientistas de séculos passados jamais imaginaram. Mas informação não produz automaticamente compreensão. Ela também pode produzir distração. Imagine tentar matar a sede usando um hidrante. A água de sobra. Ainda assim, você continua sem conseguir beber. Nem tudo que chega até nós merece morar na nossa cabeça. Existe um momento na vida em que uma única conversa, um livro, uma viagem, ou até um erro enorme, muda a forma como você interpreta tudo o que veio antes. Não porque o mundo mudou, porque você mudou. E isso pode ser desconfortável. Muito desconfortável. Porque cada nova compreensão costuma cobrar um preço. Às vezes é o orgulho. Às vezes é uma amizade. Às vezes é admitir que passamos anos defendendo algo que nunca investigamos de verdade. Ninguém gosta de descobrir que estava equivocado. Mas existe algo muito mais perigoso do que cometer um erro. É transformar esse erro em parte da própria identidade. Quando isso acontece, qualquer pergunta parece um ataque. Qualquer dúvida parece uma ameaça. E qualquer mudança parece uma derrota. Só que aprender nunca foi uma competição. Aprender é uma negociação constante entre quem fomos ontem e quem podemos ser amanhã. Talvez maturidade não seja acumular certezas. Talvez seja desenvolver a tranquilidade de revisá-las. Porque uma mente que nunca muda de ideia pode parecer muito firme, mas também pode estar olhando sempre pela mesma janela. E há um detalhe que raramente percebemos. As pessoas costumam admirar quem diz ter todas as respostas, mas são transformadas por quem faz as perguntas certas. É nesse instante que tudo começa a ficar realmente interessante. Porque questionar o mundo é difícil. Questionar a si mesmo é uma das tarefas mais exigentes que existem. Há uma diferença enorme entre viver cercado de respostas prontas e construir, aos poucos, uma maneira própria de compreender a realidade. Na parte final, vamos explorar por que essa escolha exige coragem, o que ela revela sobre a sociedade em que vivemos, e como ela pode transformar não apenas a forma como vemos o mundo, mas também a forma como escolhemos viver nele. Existe uma indústria extremamente lucrativa, e ela não vende celulares, nem carros, nem roupas. Ela vende certezas. Todos os dias alguém aparece dizendo exatamente como você deve viver. Qual carreira escolher? Qual hábito adotar? Qual rotina seguir? Qual livro vai mudar sua vida? Qual método garante felicidade em 21 dias? Parece que existe um manual secreto distribuído para todo mundo, menos para nós. E, curiosamente, quanto mais complicada a realidade fica, mais valorizamos respostas simples, porque elas aliviam a ansiedade. Mesmo quando simplificam demais um mundo que nunca foi simples. As redes recompensam quem fala com absoluta convicção. O algoritmo raramente diz: talvez. Ele prefere. Tenho certeza. Porque certeza prende atenção. Dúvida exige reflexão. E reflexão costuma levar mais tempo do que um vídeo de 15 segundos. Não é coincidência que estejamos cercados por opiniões instantâneas. Vivemos em uma época em que velocidade virou sinônimo de inteligência. Mas rapidez e profundidade nem sempre viajam juntas. Talvez uma das habilidades mais revolucionárias do nosso tempo seja recuperar algo que parece antiquado. O hábito de pensar antes de concluir. Existe uma ideia curiosa sobre liberdade. Muita gente imagina que ser livre significa poder escolher qualquer caminho. Mas talvez a verdadeira liberdade comece antes disso. Ela começa quando percebemos que podemos revisar o mapa. Porque nem todo destino merece ser seguido apenas por ser popular. Nem toda tradição precisa ser abandonada apenas por ser antiga. E nem toda novidade merece aplausos apenas por parecer moderna. Sabedoria talvez seja exatamente isso. Não viver em guerra com o passado.
nem apaixonado pelo futuro, mas atento ao presente. Pense nas pessoas que mais marcaram a história. Nem sempre foram as mais inteligentes, nem as mais fortes, muito menos as mais barulhentas. Foram aquelas que tiveram coragem de fazer perguntas que pareciam inconvenientes e aceitar que algumas respostas levariam anos para aparecer. Isso exige humildade, porque mudar de ideia pode ferir o ego, mas insistir num erro apenas para proteger o orgulho custa muito mais caro. A vida não entrega medalhas para quem nunca reconsidera. Ela recompensa quem continua aprendendo. Talvez o objetivo da vida nunca tenha sido colecionar respostas perfeitas. Talvez seja desenvolver perguntas cada vez melhores. Porque perguntas ampliam horizontes. Respostas encerram capítulos. O mundo continuará oferecendo modelos prontos, opiniões prontas, verdades prontas, atalhos prontos. A decisão realmente será sempre sua. Aceitar tudo sem examinar, ou construir, pouco a pouco, uma visão própria. Isso não significa desconfiar de tudo. Significa valorizar tanto a verdade que você esteja disposto a procurá-la mesmo quando ela desafiar suas preferências. No fim das contas, crescer talvez não seja acumular conhecimento. É diminuir, um pouco a cada dia, a distância entre aquilo que acreditamos e aquilo que tivemos coragem de investigar. E quando essa distância diminui, algo extraordinário acontece. Você deixa de apenas reagir ao mundo. Começa, finalmente, a participar dele. A mente mais poderosa não é a que nunca muda de direção, é a que sabe reconhecer quando encontrou um horizonte maior. Fim de papo.